Por milhões de anos, enquanto os humanos ainda aprendiam a empilhar pedras, esses arquitetos emplumados estavam aperfeiçoando seu ofício. Desde ninhos que podem suportar ventos de força de furacão até casas que se transformam com famílias em crescimento, esses pássaros não estão apenas construindo abrigos, estão criando obras-primas arquitetônicas que desafiam nossa compreensão das capacidades animais. Hoje, vamos explorar as 15 aves arquitetas mais engenhosas, cujas habilidades de construção rivalizam com a engenharia humana. Conduzindo nossa contagem regressiva no número 15 está o mestre carpinteiro da natureza, o pica-pau. Longe de serem simples bateristas de árvores, esses artesãos aviários são os verdadeiros especialistas em engenharia de precisão. Usando seus crânios reforçados e bicos em forma de cinzel, eles criam lares sofisticados que impressionariam qualquer arquiteto humano. Cada lar de pica-pau é um testemunho de design eficiente. Seu processo de construção segue um plano meticuloso: localizar a árvore perfeita, escavar com precisão cirúrgica e criar um espaço de vida multifuncional. Seus bicos poderosos atingem a madeira até 20 vezes por segundo, esculpindo câmaras perfeitamente cilíndricas que são espaçosas e seguras. Mas esses arquitetos aviários não param no abrigo básico. Eles dominaram a arte do armazenamento integrado, criando câmaras especializadas em suas fortalezas de madeira. Essas cavidades de dispensa servem como refrigeradores naturais, preservando nozes e insetos para tempos mais difíceis. Não é apenas uma casa, é um sistema de vida completo, projetado de forma cuidadosa para a sobrevivência. O que torna a arquitetura dos pica-paus verdadeiramente notável é sua compreensão da integridade estrutural. Eles selecionam cuidadosamente árvores que estão parcialmente mortas, macias o suficiente para escavar, mas fortes o suficiente para suportar. A abertura de entrada é precisamente dimensionada para manter os predadores afastados enquanto permite fácil acesso para os residentes. Essas casas avícolas servem a múltiplas funções além de mero abrigo. As paredes lisas e redondas da câmara de nidificação protegem ovos e filhotes de bordas afiadas, enquanto o piso inclinado ajuda a drenar os resíduos. Algumas espécies até criam múltiplas câmaras dentro de uma única árvore, estabelecendo diferentes salas para diferentes propósitos. A arquitetura dos pica-paus desempenha um papel crucial nos ecossistemas florestais. Suas casas abandonadas se tornam imóveis valiosos para outras espécies que fazem ninhos em cavidades, desde corujas até esquilos voadores. Este legado arquitetônico cria uma cascata de benefícios ecológicos, apoiando a biodiversidade em toda a floresta. Talvez o mais impressionante seja que os pica-paus evoluíram adaptações especializadas para seu trabalho de construção. A estrutura craniana que absorve choques, o bico reforçado e a língua projetada de forma única trabalham juntos para torná-los as máquinas de perfuração perfeitas da natureza. Essas características permitem que eles trabalhem incansavelmente em seus projetos de construção sem sofrer lesões. Da marcenaria precisa dos pica-paus. Balançamos para o mundo dos acrobatas aéreos, a Oropendola de Montezuma. Assim que você pensou que a arquitetura dos pássaros não poderia ser mais impressionante, entra a Oropendola de Montezuma, os inovadores buscadores de emoções do mundo aviano. Essas aves dominaram a arte da vida suspensa, criando ninhos que fariam qualquer designer de parque de aventuras ficar com inveja. Cada ninho leva aproximadamente 10 dias para ser concluído e requer mais de 1000 viagens individuais transportando materiais de construção. Imagine isso. Uma cesta perfeitamente tecida, feita de fibras e vinhas, pendurada graciosamente na ponta de um galho de árvore. Não é apenas um ninho, é um sofisticado berçário pêndulo, projetado com segurança e estilo em mente. Essas casas suspensas podem medir até 6 pés de comprimento e apresentam um padrão de tecelagem complexo que se torna mais forte quando exposto ao vento e à chuva. A brilhante de seu design reside em seu posicionamento estratégico. Ao escolher os galhos mais finos como pontos de ancoragem, esses arquitetos inteligentes criam um sistema de segurança natural. Qualquer predador que se aproxime aciona um movimento de balanço imediato, servindo como um sistema de alerta precoce para os habitantes do ninho. O buraco de entrada é especificamente projetado para ser apenas grande o suficiente para os pássaros adultos, enquanto mantém predadores maiores do lado de fora. Essa notável fusão de forma e função não apenas garante a segurança das futuras gerações, mas também lhes proporciona o próprio berço gentil da natureza, balançando suavemente na brisa tropical, uma verdadeira obra-prima da engenharia natural. Os ninhos também são impermeáveis, apresentando um sistema de drenagem especializado que evita a acumulação de água da chuva. Deixando para trás os viveiros suspensos, viajamos para o coração da savana, com um tecelão sociável. Já viu um pássaro construir um complexo de vários andares? Essas aves notáveis, voltadas para a comunidade, estão redefinindo a vida cooperativa no coração da savana. Seus enormes ninhos comunitários, empoleirados no topo de postes de telefone e árvores, são testemunho do poder da engenharia coletiva. Essas estruturas podem pesar até 2000 libras e abrigar várias gerações de pássaros simultaneamente. Esses arquitetos aviários criam estruturas tão sofisticadas que podem abrigar mais de 100 pássaros simultaneamente. Imagine um bairro inteiro de pássaros sob um só teto, completo com acústica perfeita e zero reclamações de barulho. Mas não se trata apenas de tamanho. Essas mega-estruturas são construídas para suportar o teste do tempo. O sistema de regulação de temperatura interna mantém uma temperatura confortável de 23 a 25 graus Celsius, mesmo quando as temperaturas externas sobem acima de 38 graus Celsius. Usando nada além de grama e galhos,
Esses mestres construtores criam fortalezas que podem durar décadas, muitas vezes superando construções humanas no mesmo ambiente. Dentro desses complexos massivos, cada família desfruta de sua câmara privada, provando que mesmo no mundo dos pássaros, o espaço pessoal é um imóvel de alto valor. Os ninhos apresentam múltiplas entradas, câmaras de reprodução especializadas e até quartos de hóspedes para outras espécies de aves. Em uma época onde a vida sustentável é uma preocupação crescente, essas comunidades de pássaros podem estar nos ensinando uma lição valiosa. As suas casas são completamente ecológicas, autoconstruídas e acomodam famílias extensas, uma façanha arquitetônica que envergonha as nossas soluções habitacionais modernas. Essas estruturas também servem como centros ecossistêmicos cruciais, fornecendo abrigo para numerosas outras espécies, incluindo pequenos mamíferos e répteis. Essas maravilhas arquitetônicas avícolas têm chamado cada vez mais a atenção de arquitetos e engenheiros humanos. Especialistas em biomimética estudam essas estruturas para desenvolver designs de construção mais sustentáveis e eficientes. A regulação da temperatura nos ninhos do pássaro terceiro social inspirou soluções de resfriamento passivo para edifícios, enquanto as técnicas de suspensão da Oropendola influenciaram o design de estruturas flexíveis em regiões propensas a terremotos. Agora vamos olhar para o próximo incrível construtor, o tecelão de Bayex. Enquanto o pássaro construtor cria galerias de arte, o tecelão de Bayex adota uma abordagem diferente, combinando precisão de engenharia com inovação arquitetônica. Essas aves notáveis são o equivalente da natureza a mestres artesãos, criando estruturas que impressionariam até os arquitetos humanos mais habilidosos. A habilidade de engenharia deles demonstra uma compreensão inata da integridade estrutural e da ciência dos materiais. Os seus ninhos são obras-primas de engenharia tecida, cestos intrincados elaborados a partir de fios de grama cuidadosamente selecionados, cada um amarrado e tecido com notável precisão. O processo de construção revela o gênio da natureza. Usando apenas seus bicos e pés, essas aves criam séries complexas de nós e laços que desafiariam até mesmo tecelões humanos experientes. A seleção dos materiais em si é um processo sofisticado, com os pássaros testando a resistência e a flexibilidade de cada fio antes da incorporação. O produto final é nada menos que revolucionário. Uma estrutura semelhante a uma fortaleza com um longo tubo de entrada que leva a uma câmara esférica segura. Este design não é apenas esteticamente agradável, é um triunfo da arquitetura funcional, proporcionando máxima proteção contra predadores enquanto mantém o controle climático perfeito para seus preciosos ovos. A forma aerodinâmica da estrutura também ajuda a suportar ventos fortes e chuvas pesadas, demonstrando uma compreensão intuitiva das forças ambientais. Em uma notável demonstração de dedicação, os tecelões machos frequentemente constroem múltiplos ninhos, cada um testemunho de sua habilidade e determinação. Esses arquitetos aviários nos lembram que na natureza, o impulso para criar algo extraordinário muitas vezes decorre das motivações mais fundamentais, a busca pelo amor e pela sobrevivência. A complexidade de suas construções desafia nossas suposições sobre a inteligência das aves e demonstra que o gênio arquitetônico não se limita aos seres humanos. Mover-se para o nosso próximo construtor incrível, o pássaro de cabeça de vogal. Imagine um artista que cria não apenas uma casa, mas um espaço de exposição inteiro dedicado à arte da sedução. Conheça o Vogel Cobb-Bauer, o artista de instalação mais sofisticado da natureza. Esta criatura notável constrói o que é conhecido como um ninho de exibição, não simplesmente um ninho, mas uma obra-prima de cortejo arquitetônico que rivaliza com as expressões artísticas humanas. No seu coração, o Bauer é um palco onde o amor e a arte se entrelaçam. O pássaro macho começa com uma estrutura precisa de gravetos, mas é o que vem a seguir que realmente mostra a sua visão artística. Como um curador em seu próprio museu, ele coleta e organiza meticulosamente tesouros coloridos, flores vibrantes, asas de besouros iridescentes e até objetos encontrados como fragmentos de vidro e metal, cada um colocado com a precisão de uma instalação de galeria. A coordenação de cores frequentemente segue padrões específicos, com alguns machos mostrando preferências por tonalidades ou texturas particulares. Talvez o mais impressionante seja a compreensão do pássaro sobre apresentação e design espacial. A cabana apresenta linhas de visão cuidadosamente planejadas e caminhos decorados, criando essencialmente uma experiência de arte imersiva. Cada visitante feminina é tratada a uma jornada cuidadosamente coreografada por esta galeria natural, onde cada ângulo foi considerado para um impacto máximo. Alguns machos até ajustam suas exibições com base nas condições de luz que mudam ao longo do dia, demonstrando uma compreensão intuitiva da estética ambiental. A manutenção dessas estruturas é igualmente fascinante. Os machos passam horas todos os dias mantendo e melhorando suas exibições, substituindo flores murchas por frescas e rearranjando objetos para manter um apelo visual ideal. Esta dedicação à perfeição artística demonstra um nível de compromisso que rivaliza com os artistas humanos. As suas conquistas arquitetônicas não apenas servem a propósitos práticos, mas também revelam processos de tomada de decisão sofisticados, sensibilidades estéticas e habilidades de resolução de problemas. Das galerias terrestres, mergulhamos no reino aquático com o arquiteto flutuante.
Imagine construir uma casa segura sobre a água. É exatamente isso que a jassanã africana realiza com uma precisão extraordinária. Essas aves inovadoras dominaram a arte da arquitetura aquática, criando plataformas flutuantes que desafiam nossa compreensão tradicional da construção de ninhos. Usando imóveis à beira-mar que outros considerariam impossíveis, eles entrelaçam a vegetação aquática em plataformas estáveis que permanecem seguras, apesar das mudanças nos níveis da água. Suas vilas flutuantes são maravilhas da engenharia, cuidadosamente equilibradas para suportar ovos e pais enquanto permanecem ancoradas à vegetação circundante. A construção começa com a cuidadosa seleção de lírios d'água e outras plantas aquáticas, que são entrelaçadas para criar uma plataforma que é tanto flutuante quanto estável. Os pássaros entendem instintivamente a dinâmica da água, criando estruturas que podem subir e descer com os níveis da água, mantendo sua integridade estrutural. Isso não é apenas adaptação, é inovação em seu melhor, transformando o que parece um ambiente inóspito no viveiro perfeito. A habilidade arquitetônica da jassanã africana demonstra a capacidade da natureza de transformar limitações em vantagens, criando refúgios seguros onde outros veem apenas obstáculos. Esses ninhos flutuantes também oferecem proteção natural contra predadores terrestres, tornando-os um dos berçários mais seguros do reino animal. Próximo, o palácio climatizado do mestre tecelão. Profundamente no coração da África, um arquiteto notável está revolucionando a habitação sustentável, o tecelão de Máscara do Sul. Como mestre artesão com asas, este pássaro engenhoso não apenas constrói ninhos, ele cria santuários com controle climático que fariam qualquer arquiteto moderno invejoso. Usando nada além de gramíneas cuidadosamente selecionadas e uma compreensão inata da aerodinâmica, esses engenheiros emplumados constroem lar que regulam naturalmente a temperatura sob o escaldante sol africano. O que distingue esses arquitetos aviários é sua meticulosa atenção aos detalhes. Cada ninho apresenta uma entrada e um sistema de ventilação precisamente orientados, juntamente com um dossel protetor que protege seus preciosos habitantes tanto de predadores quanto de condições climáticas adversas. O tecelão macho começa criando um ponto de ancoragem forte, normalmente selecionando os ramos mais duráveis disponíveis. A partir daí, ele tece uma rede complexa de fios de grama, cada um cuidadosamente posicionado para criar tanto integridade estrutural quanto fluxo de ar ideal. Mas talvez o mais fascinante seja a abordagem deles em relação à renovação. Esses perfeccionistas demolem completamente e constroem suas obras-primas a cada temporada de reprodução, garantindo que cada geração comece com um lar novo e moderno. Este processo completo de renovação permite que eles incorporem novas técnicas e materiais, tornando cada geração de ninhos potencialmente melhor do que a anterior. Mudando de estruturas expansivas, focamos nos menores arquitetos da natureza, a casa expandável do beija-flor. Em um mundo obcecado por designs grandiosos, o beija-flor prova que a arquitetura revolucionária vem em todos os tamanhos. Esses pequenos engenheiros dominaram a arte de criar casas expansíveis usando material de construção improvável, seda de aranha. Este não é apenas um ninho qualquer. É uma maravilha biológica que cresce com seus habitantes, como uma estrutura viva e respirante que se adapta às necessidades de sua família. A engenhosidade reside na combinação da seda de aranha e material vegetal, criando uma estrutura que é incrivelmente forte e notavelmente flexível. O processo de construção é um testemunho da engenharia de precisão. O beija-flor fêmea cuidadosamente coleta seda de aranha, esticando camadas para criar uma fundação que pode se expandir até 3 vezes seu tamanho original. Ela então tece em fibras vegetais macias, criando um interior aconchegante que é perfeito para nutrir seus pequenos ovos. Mas a verdadeira obra-prima está na camuflagem. Cada ninho é meticulosamente decorado com líquen e musgo, transformando essas joias arquitetônicas em santuários quase invisíveis. A decoração externa serve a múltiplos propósitos, fornece isolamento adicional, cria suporte estrutural e oferece camuflagem perfeita contra predadores. É a resposta da natureza para casas inteligentes, provando que às vezes as inovações mais impressionantes vêm em pacotes menores. Conheça a andorinha engenhosa, a especialista em saliva. Imagine construir sua casa com saliva. Parece loucura? Bem-vindo ao mundo das andorinhas, os construtores de adobe do reino das aves. Esses arquitetos notáveis dominaram a arte de misturar barro com sua saliva para criar o supercola mais eficaz da natureza, um composto tão forte que pode suportar meses de condições climáticas severas. Os ninhos em forma de copo deles não estão apenas grudados nas paredes, são maravilhas da engenharia que riem na cara das tempestades. Essas fortalezas naturais combinam geometria perfeita com propriedades resistentes às intempéries, transformando lama e saliva simples em santuários aconchegantes que protegem seus filhotes tanto de predadores quanto das mudanças de humor da mãe natureza. O próprio processo de construção é um testemunho da precisão deles. Cada pelotinha de barro é cuidadosamente colocada e alisada, criando uma estrutura que é ao mesmo tempo resistente e aerodinâmica. O que é ainda mais notável é a capacidade deles de retornar aos mesmos locais de nidificação ano após ano, frequentemente reparando e renovando suas estruturas existentes. Esse comportamento de reciclagem não apenas economiza energia, mas também demonstra seu entendimento sofisticado de arquitetura sustentável. Próximo, o incrível pássaro costureiro e seus ninhos costurados.
No mundo de alta pressão da sobrevivência aviária, o pássaro costureiro traz um estilo sem precedentes para a segurança. Usando nada além de seus bicos como agulhas, esses pequenos arquitetos antenados à moda criam a mistura perfeita de forma e função. A precisão de suas costuras deixaria muitas costureiras humanas envergonhadas. Com seda de aranha e fibras vegetais como fio, eles costuram meticulosamente folhas vivas juntas, criando um bolso camuflado que deixaria qualquer especialista em furtividade militar com inveja. O processo envolve perfurar buracos ao longo das bordas de grandes folhas e puxar fibras de plantas ou seda de aranha para juntá-las. Não é apenas um ninho. É uma criação de alta costura perfeitamente disfarçada que prova que os melhores designs da natureza muitas vezes vêm nos menores pacotes. A genialidade da engenharia se estende à escolha de materiais. A seda de aranha não é apenas forte, mas também elástica, permitindo que o ninho se expanda à medida que os filhotes crescem. As folhas vivas que eles selecionam permanecem verdes e flexíveis durante todo o período de nidificação, proporcionando camuflagem perfeita e controle climático. Estudos científicos recentes revelaram que as habilidades arquitetônicas dessas aves não são apenas instintivas, elas envolvem resolução de problemas complexos e compreensão da ciência dos materiais. A integridade estrutural de seus ninhos muitas vezes emprega princípios de física e engenharia que os humanos só descobriram séculos atrás. A construtora de fortalezas, o extraordinário Amerkop. Se os pássaros tivessem um equivalente às mansões humanas, o Amerkop seria o arquiteto mais ambicioso do bairro. Imagine isto. Um ninho tão massivo que poderia servir como seu galpão de jardim, feito de milhares de gravetos meticulosamente organizados em uma estrutura que poderia literalmente suportar seu peso. Essas megaestruturas aviárias podem conter até 10.000 gravetos individuais e pesar tanto quanto um carro pequeno. Mas tamanho não é tudo. Esses castelos aviários apresentam câmaras internas intrincadas, completas com telhados à prova d'água e quartos escondidos. É como se uma fortaleza medieval encontrasse um penthouse de luxo, tudo construído com nada além de gravetos e determinação. A habilidade de engenharia não para na estrutura básica. Esses ninhos incluem sistemas de drenagem sofisticados e múltiplas entradas para fugas rápidas. Talvez o mais impressionante seja que os Amerkops constroem essas maravilhas arquitetônicas como um casal, trabalhando em perfeita sincronia. O processo de construção deles pode levar até 6 meses, com ambos os parceiros contribuindo igualmente para criar seu lar semelhante a uma fortaleza. À medida que enfrentamos nossos próprios desafios arquitetônicos e de engenharia, talvez esses mestres construtores de penas tenham mais a nos ensinar do que jamais imaginamos. Em seguida, o pássaro, mestres da arquitetura de fortalezas. No mundo dos sistemas de segurança aviária, os pegas reinam supremos. Esses construtores brilhantes constroem o que só pode ser descrito como os mais sofisticados quartos seguros da natureza. Os seus ninhos em forma de cúpula representam a fusão perfeita de segurança e luxo, usando uma combinação engenhosa de galhos e lama que rivaliza com o concreto humano em durabilidade. A complexidade arquitetônica de seu design inclui múltiplas camadas de proteção, cada uma servindo a um propósito específico. O design de interiores é igualmente impressionante. Imagine a suíte penthouse mais segura do mundo, revestida com materiais macios cuidadosamente coletados, de lã a peles. Estas fortalezas permanecem resolutas contra os elementos mais severos da natureza, provando que no mundo dos pássaros, as pegas são as maiores especialistas em arquitetura protetora. A estrutura da cúpula não é apenas para exibição. Ela oferece excelente isolamento e proteção contra predadores, mantendo um controle climático interno perfeito. O que é particularmente fascinante é a capacidade deles de adaptar suas técnicas de construção com base em materiais locais e condições ambientais, mostrando notáveis habilidades de resolução de problemas. Conheça o mergulhão de pescoço vermelho, construtores de ninhos subaquáticos. Enquanto outros pássaros constroem para os céus, o mergulhão de crista grande dominou a arte da arquitetura aquática. Esses construtores inovadores criam plataformas flutuantes que deixariam os designers modernos de casas flutuantes com inveja. Usando plantas encharcadas como seus materiais de construção, eles constroem casas que são tanto móveis quanto estáveis, um feito desafiador na engenharia arquitetônica que requer compreensão de flutuabilidade e dinâmicas da água. O verdadeiro gênio reside em seu design adaptativo. Esses ninhos flutuantes sobem e descem com os níveis da água, proporcionando proteção perfeita para seus filhotes enquanto mantém os predadores afastados. É a resposta da natureza à arquitetura resiliente ao clima, provando que às vezes as melhores soluções flutuam bem diante de nossos olhos. O processo de construção envolve a seleção cuidadosa de materiais que se tornam mais flutuantes à medida que secam, criando uma plataforma autoajustável. Esses ninhos também incorporam sistemas de drenagem inovadores e designs de quebra de ondas que ajudam a manter a estabilidade durante tempestades e condições climáticas adversas. O que é particularmente fascinante sobre esses arquitetos aviários é a sua capacidade de resolver desafios de engenharia complexos sem treinamento formal. Eles demonstram um conhecimento incrível em ciência dos materiais, princípios de engenharia estrutural e técnicas de design adaptativo que estamos apenas começando a entender completamente. Mudando de ninhos aquáticos para o céu, vamos ver como as cegonhas constroem seus lares imponentes. Se os arquitetos projetassem para as nuvens, eles aprenderiam com a cegonha.
Esses ambiciosos designers de arranha-céus do mundo dos pássaros criam estruturas massivas que dominam o horizonte, escolhendo imóveis prêmio no topo de árvores, postes e telhados. Os seus ninhos não são apenas lares, são marcos que definem paisagens e mostram o auge da engenharia aviária. O que torna esses arquitetos aviários verdadeiramente notáveis é seu compromisso com a vida sustentável e o planejamento geracional. Cada ano, eles retornam às suas casas ancestrais, adicionando meticulosamente novas camadas e reforços com uma precisão que impressionaria qualquer engenheiro estrutural. Essas estruturas se tornam cápsulas do tempo vivas, crescendo até pesos de centenas de quilos, transformando-se em comunidades de vida selvagem verticais onde pardais e estorninhos encontram refúgio no primeiro projeto de habitação cooperativa da natureza. Os princípios de engenharia por trás dos ninhos de cegonha são fascinantes. Eles incorporam suportes que suportam carga, sistemas de drenagem e até ventilação natural, tudo construído sem plantas ou ferramentas modernas. Desde os arranha-céus sustentáveis da cegonha até as inovações flutuantes do greve, esses arquitetos aviários demonstram que as técnicas de construção da natureza muitas vezes superam a engenhosidade humana. Estudando esses construtores notáveis, continuamos a descobrir novos princípios que poderiam revolucionar a arquitetura e a engenharia humanas. À medida que enfrentamos desafios crescentes na arquitetura sustentável e na construção resistente ao clima, esses arquitetos alados podem ser a chave para nossos métodos de construção futuros. A arquitetura incrível do andorinhão comum, o mestre construtor da natureza. Enquanto a maioria das aves se contenta com a segurança das árvores ou dos ninhos no nível do solo, os andorinhões comuns reivindicam ousadamente o reino vertical. Esses arquitetos notáveis constroem suas casas em penhascos íngremes e paredes altas, criando santuários onde poucos predadores se atrevem a se aventurar. A escolha deles por locais tão precários não é apenas corajosa, é uma genialidade evolutiva. Em ambientes urbanos, esses pássaros adaptáveis transferiram suas habilidades antigas para estruturas modernas, transformando arranha-céus e prédios altos em seus playgrounds verticais. Esta adaptação notável mostra sua incrível capacidade de prosperar tanto em paisagens naturais quanto em paisagens feitas pelo homem. O verdadeiro gênio reside em sua extraordinária técnica de construção. Esses engenheiros aviários possuem uma arma secreta notável, sua saliva. Mais poderoso do que qualquer adesivo comercial, esta cola natural transforma materiais simples em fortalezas impenetráveis. A composição química da saliva deles contém proteínas únicas que, quando expostas ao ar, criam ligações mais fortes do que muitos adesivos sintéticos modernos. Cientistas que estudam essa maravilha natural descobriram que a saliva se solidifica em uma substância semelhante ao cimento, capaz de suportar condições climáticas extremas e suportar um peso significativo em relação ao tamanho do pássaro. Com precisão meticulosa, andorinhas comuns juntam galhos e folhas leves, tecendo-os cuidadosamente. Mas a mágica acontece quando eles aplicam sua saliva especializada, criando ligações fortes o suficiente para suportar condições climáticas brutais e sustentar famílias inteiras. O processo de construção geralmente leva entre 10 a 14 dias, com ambos os pais participando desta façanha arquitetônica. Cada ninho é uma maravilha da engenharia, apresentando uma forma de copo raso que permite uma ventilação adequada, mantendo a integridade estrutural. Os pássaros selecionam cuidadosamente materiais que são leves e flexíveis, garantindo que o ninho possa se mover ligeiramente com o vento sem quebrar. Essas maravilhas arquitetônicas em forma de copo não são apenas casas, são cápsulas de sobrevivência perfeitamente projetadas. Suspensos alto acima do chão, esses ninhos oferecem proteção incomparável para os filhotes em crescimento, mantendo-os seguros de predadores terrestres enquanto fornecem uma plataforma ideal para seu eventual primeiro voo. A posição vertical também proporciona excelente drenagem durante tempestades, prevenindo o acúmulo de água que poderia comprometer a integridade do ninho. Dentro dessas fortalezas aéreas, jovens andorinhas se desenvolvem em um ambiente protegido que é perfeitamente regulado para a temperatura e umidade, graças às propriedades naturais dos materiais e do design.